Muito boa noite a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja conosco, amém? Gente, Jesus sabe o que faz. A nossa vida não é um caos. Se você é filho, filha de Deus, Ele tem tudo sob controle. Às vezes parece tudo muito confuso, mas no final, essa grande obra de tapeçaria, que a gente só vê do lado avesso, Ele vai permitir a gente ver do outro lado. Então a gente vai glorificar o nome do Senhor, porque tudo foi como tinha que ter sido. Se você tem a sua vida confiada nas mãos do Senhor. Eu me lembrei de uma história aqui, eu nem ia contar, mas rapidinho, antes da gente abrir a palavra. Quando eu era pequenininho, eu costumava ir para o culto de domingo para dormir na igreja. Era pequeno. E meu pai falava, não importa, se é para dormir, que durma lá. E acontecia um fenômeno, meus irmãos. Eu dormia nos bancos, não eram cadeiras assim, eram bancos. E muitas vezes eu dormia na igreja e quando eu acordava eu já estava em casa. A gente entrava num portal ali tridimensional, de alguma forma eu dormia num lugar e acordava no outro. E depois que eu cresci, eu entendi uma lição espiritual muito grande nisso aí, sabe? Às vezes a gente se cansa nessa jornada. E às vezes a gente perde a batalha. E a gente simplesmente desiste e fala, vou me entregar. Nós somos crianças, meus irmãos. Alguns são crianças há bastante tempo, né? Há décadas aí. Mas aos olhos do Senhor nós somos crianças. E a gente não entende as coisas. A gente não tem controle sobre tudo. E a gente dorme na viagem porque a gente confia que papai sabe o que está fazendo. Amém? Então, se você está desfalecendo, perdendo as forças, descanse. No final das contas, Ele vai levar a gente para casa. No final das contas, no final de tudo, a gente estará em casa. Confia no Senhor. Eu não sou pastor por outro motivo a não ser porque o Senhor fez coisas na minha vida, na vida da minha família, que eu vi, ninguém me contou. E Ele pode fazer na sua vida também. Inclusive na sua, meu amigo que está em casa, acompanhando pela transmissão. Um beijo, aliás, para minha filha, a Nina, a minha esposa, a Vanessa, que estão acompanhando hoje. Elas me prometeram que ia assistir e acabaram de me mandar uma mensagem falando que... Tiraram uma foto da TV, falando, a gente está aqui. Um beijo para vocês, tá bom? O Rio é realmente maravilhoso, viu? Um dia eu trago vocês aqui. Gente, Lucas capítulo 4, a gente vai meditar na palavra de Deus nessa noite. Ontem nós vimos as marcas de Jesus, uma das marcas é a valorização de um indivíduo. Jesus não vê apenas estatística, números, Ele vê indivíduos, pessoas, cada um com a sua característica, Ele valoriza cada um. E hoje nós vamos ver, agora num sentido mais coletivo, que marcas Jesus deixou do tratamento que aqueles que são oprimidos, sofredores, esquecidos, marginalizados, o que Jesus deixou na história a respeito de como essas pessoas devem ser tratadas. Lucas capítulo 4, versículo 14, nós vamos ler até o versículo 21. Mas atenção, antes de ler, olha aqui para mim. Esse sermão é o que a gente chama de sermão expositivo, então você não vai fechar a Bíblia. Porque o sermão expositivo é assim, a gente lê, explica e aplica. E a gente vai fazer isso ao longo do sermão inteiro, tá bom? Começando no versículo 14, diz assim, então Jesus... no poder do Espírito, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Ele ensinava na sinagoga, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Atenção, contexto. Qual que é o contexto? Jesus estava no deserto da Judéia, imagine um mapa aqui, ó. Aqui é o sul, aqui é o norte. Então eu tenho um mapa, Jesus está aqui na parte de baixo, no deserto da Judéia, ele foi tentado ali no deserto. Depois da tentação, ele sobe, indo para o norte, e sai da Judéia, vai para uma região chamada Galileia, para uma vila onde Jesus fora criado, uma vila bem pequenininha, chamada Nazaré. Preste atenção, gente, Jesus nasceu em Belém, mas foi criado em Nazaré. E é por isso que Jesus é conhecido como Jesus o quê? Nazareno. Eles levavam muito a sério essa história de onde você foi criado. Não necessariamente onde você nasceu. Era muito importante onde você havia sido criado.
Então Jesus está de volta para a sua cidade. Ali as pessoas que o viram crescer. Interessante, né? No meu casamento, eu me casei na igreja que eu frequentei boa parte da minha vida. E eu me casei no domingo de manhã. E a gente não tinha muito recurso, a minha esposa. E a gente fez um negócio muito simples, assim, a gente casou domingo de manhã para não ir ninguém mesmo. Para ninguém ficar... Rapaz, encheu a igreja. Eu nunca me senti tão amado. A igreja encheu. Eu acho que o povo naquele dia não tinha muito o que fazer. Vamos lá no casamento dele. Encheu galeria, encheu tudo. E umas irmãzinhas assim, bem carinhosas. Eu peguei esse menino no colo e tal. Puxando aqui assim. Gente, que coisa extraordinária, né? Quando a gente está cercado de gente que você sabe que se importa com você e ama você. E Jesus está de volta à cidade dele. Quantas vezes Jesus não ouviu ali, eu peguei esse aqui no colo, né? Eu te vi crescer. Os colegas de Jesus estavam ali. As pessoas que fizeram parte do crescimento de Jesus como um ser humano. Mas atenção, volte para o texto. Então esse é o contexto. Agora volte para o texto. O verso 14 diz que Jesus foi no poder do Espírito, guiado pelo Espírito. E ele entrou, lá no verso 16, já em Nazaré, ele entrou numa sinagoga no dia de sábado, segundo o seu costume. O sermão não é sobre isso, verso 16, não é sobre isso. Mas Jesus tinha o costume de ir à sinagoga no sábado. Você, meu amigo, que é evangélico, é cristão, que está acompanhando, está estudando a Bíblia, e esse assunto às vezes pega, né? Traz algumas perguntas. Será? E esse negócio de sábado aí? Então, o assunto não é esse hoje, mas fica a dica. Jesus tinha um costume aos sábados. E para você, meu amigo, que está aqui, está em casa, não apenas ele ia à sinagoga nos sábados, mas ele ia à sinagoga. Ele se reunia, era um costume. Gente, eu sei que a tecnologia ela traz algumas vantagens. Por exemplo, a minha filha e minha esposa estão me acompanhando. Eles estão em casa, estão na sala de casa, acompanhando a pregação. Mas a gente precisa disso aqui, ó. Sabe? A gente precisa disso aqui. A gente precisa estar junto. Mas, pastor, tem hora que ficar misturado e estar junto não é tão legal. Mas a gente precisa até disso, irmão. E de vez em quando a gente tem umas arestas aí, né? E Jesus fala, então, aí quando você tiver aresta, vocês vão lavar os pés uns dos outros. Mas tem treta na igreja, pastor? Faz parte, gente. Faz parte. Tem que ter. Não precisa ter tantas, mas faz parte. A gente precisa disso aqui. A igreja não é um lugar de unanimidade de opiniões. Só tem uma unanimidade aqui. Aliás, tem nome e sobrenome essa unanimidade. Quem é? Jesus Cristo, Filho de Deus. E em torno dele, quando a gente se aproxima dele, a gente se aproxima uns dos outros. E essas diferenças entre nós vão se tornando insignificantes a ponto da gente só ter olhos para Jesus. Jesus chamou 2 discípulos, olha aqui para mim. Ele chamou um chamado Simão, o Zelote, revolucionário, abaixo Roma, morte a Roma. E ele chamou o outro chamado Levi Mateus, publicano, cobrador de impostos, funcionário de Roma. Aí Jesus chama os 2 e fala, agora vocês 2 vão me seguir. A Bíblia não registra, mas eu imagino as conversas que esses 2 tinham. Não sei se tinha gestos, símbolos nas mãos para fazer naquele tempo, mas eles tiveram que se acertar. E eles conseguiram. Por quê? Porque eles estavam seguindo algo que era muito maior do que as opiniões ideológicas, políticas, etc. Então a gente precisa desse momento. Volte para o texto. Jesus se levantou, segundo o seu costume, para ler. E lhe deram, verso 17, o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Atenção, Jesus conhecia a Escritura. Quando você lê a palavra livro na Bíblia, não pense num livro encadernado como esse aqui. Pense num rolo, geralmente papiro ou pergaminho. E não é fácil encontrar. E Jesus, obviamente, tinha um assistente ali na sinagoga, mas Jesus achou o texto que ele queria. Deram oportunidade para Jesus, para ler. Na sinagoga, você faz a leitura e depois vem uma explicação do texto. É quase como um culto cristão. E Jesus leu o texto de Isaías. Ele conhecia as Escrituras. Ele conhecia o que estava escrito. Meus irmãos, olha só. Eu sou criado nessa igreja, tá?
Eu não sei o que é viver no mundão. Isso tem vantagem? Tem muita vantagem. Deus me preservou de muitas coisas ruins que poderiam ter acontecido na minha vida. Mas existe um risco, então é para você que é nascido e criado na igreja. Às vezes, o excesso de proximidade, ele pode gerar um desprezo. A gente está tão acostumado com aquilo, que você já perde, sabe, o encanto com aquilo ali. Está ali. E algumas coisas, de quem é crente há muito tempo, elas precisam ser revistas. Por exemplo, casa de crente raiz, crente padrão mesmo, aquele... Geralmente tem uma Bíblia aberta, ou na mesa, ou na sala. E tem 2 textos principais. Você entra na casa de um crente e a Bíblia está aberta, vai estar aberta onde, gente? Salmo 23 ou Salmo 91. 23, o Senhor é meu pastor, preciso de ajuda aí, né? Ele vai cuidar de mim. E o 91 é quando você está em batalha. Ou o diabo se levantou contra mim, Salmo 91. Gente, se você tem a Bíblia aberta na sua casa, não tem problema nenhum, ok? Mantenha. Eu só vou te dizer uma coisa, não vai adiantar nada. Problema não traz, mas também não traz benefício nenhum. O diabo cita o Salmo 91 para Jesus no deserto. Se a sua Bíblia está só aberta na sua sala, é inútil. É preciso conhecer o conteúdo disso aqui. Uma vez, Charles Spurgeon, um grande pregador batista inglês, foi convidado, vamos lá visitar a irmã fulana. Por quê? Porque ela está passando muita necessidade. Descobrimos que ela está passando até fome. E ele foi visitar, ver o que ela precisava para poder trazer alguma ajuda. E ele viu que aquela senhora não tinha nada na casa, mas tinha um quadro assim, na parede. E ele perguntou, o que é esse quadro? Não era uma pintura, não era nada, era um papel. Ela falou, eu trabalhei para a Condessa, quase meio século, quase 50 anos. E quando eu saí, ela me deu esse papel. Ela estava bem doente já. Ela me deu esse papel e eu pedi para fazer um quadro e pendurar na parede, para mostrar que eu trabalhei para a Condessa. E ele se levantou e olhou para o quadro. E olhou para a senhora, olhou para o quadro, olhou para a senhora e falou assim, mas a senhora sabe o que está escrito aqui? Ela falou, eu não sei ler. Ele falou assim, minha irmã, isso aqui é um testamento. Ela deixou tudo para a senhora. A senhora está passando necessidade, passando fome, porque a senhora não sabe o que está escrito aqui. A senhora guardou isso com todo carinho e nunca procurou ler? Não, meu filho, nunca procurei ler. Veja, qual é a utilidade disso aqui na sua parede, emoldurado, se isso aqui não estiver aplicado na sua mente, no seu coração? Tem gente passando fome espiritualmente e tem um banquete lá. A palavra de Deus precisa ser conhecida, vivida, aplicada. Jesus conhecia as Escrituras, gente. Num rolo, ele achou o texto. Ele sabia onde estava. Quer ver uma coisa divertida de ser pregador? É quando você vai pregar sobre Ageu, por exemplo. Então, nessa noite, vamos abrir Ageu. Aí as pessoas ficam olhando para o outro. Ageu? Onde fica isso? Tem Ageu na Bíblia? Tem. Vamos ouvir hoje a mensagem do Senhor através da carta de Paulo a Filemon. Filé o quê, pastor? Precisamos conhecer a Escritura, gente. Isso não é só um livro, tá? Isso aqui restaura casamento, porque não é só um livro, isso é a palavra do Deus vivo. Isso aqui restaura famílias. Eu já vi filhos restaurados. Isso aqui cura pessoas. Eu já vi pessoas serem curadas, ninguém me falou, eu já vi. Você tem um tesouro inesgotável nas suas mãos. Coloque isso no seu coração, na sua mente. Adiante, volte para o texto. E qual foi o texto que ele leu? Isaías. No versículo 18, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, me enviou para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Veja, o Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus foi guiado pelo Espírito para o deserto para ser tentado. E depois ele foi guiado pelo Espírito de volta para essa cidade. Cada movimento do Senhor Jesus era guiado pelo Espírito.
Jesus diariamente entrava em contato com seu Pai. Diariamente Jesus buscava o batismo com ou pelo Espírito Santo. Se você hoje não foi batizado com o Espírito Santo, você precisa buscar, ainda há tempo. Diariamente. Ser guiado pelo Espírito. Eu tenho uma coisa para falar para você que talvez não seja muito agradável. Atenção. Nem todo mundo é filho de Deus. A Bíblia garante isso, nem todos são filhos de Deus. Todos são criaturas de Deus. Mas criatura de Deus, o demônio também é, então isso não é vantagem nenhuma. Nós precisamos nascer de novo. João 1 diz que todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, ou de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, no nome de Jesus. Romanos, em vários textos, diz que os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, recebem o Espírito de adoção. E por causa do Espírito Santo, eles clamam, Abba, Pai. Nessa noite você precisa se certificar de sair daqui como filha e filho de Deus. Você pode ter uma vida nova. Não seja só mais um na multidão. Nós vimos ontem, você é especial para Jesus. Ser guiado pelo Espírito. E por ser guiado pelo Espírito, o Espírito de Deus está sobre mim. Jesus leu. Ele vai fazer algumas coisas. E a primeira delas é evangelizar os pobres. Evangelizar é dar uma boa notícia. É trazer boas novas aos pobres. Atenção novamente. Pobre em Lucas é pobre mesmo, tá? Mas pobre lá em Mateus, quando a gente vai ler o mesmo texto em Mateus, Mateus completa. Ele fala assim, os pobres de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito. Lucas não tem esse complemento. Lucas enfatiza a questão da pobreza mesmo, a pobreza generalizada, em todos os aspectos. Veja, se você é alguém que dá mais atenção às pessoas por causa do status social delas, por causa da origem delas, ou por causa da sua cor, do seu sotaque, essa é uma péssima filiação, gente, porque Deus não faz isso. Deus não faz acepção de pessoas. Na cultura judaica do século I, o pobre não era só aquele que não tinha dinheiro. O pobre era o marginalizado. Ele podia até ter dinheiro, mas, por exemplo, Zaqueu era marginalizado, porque era um homem que roubava do seu próprio povo. Um leproso podia ter dinheiro, mas era marginalizado. Crianças, escravos, algumas mulheres, pessoas que viviam à margem da sociedade, se encaixam no conceito do Novo Testamento do que é ser um pobre. E Jesus tem uma boa notícia para os pobres. É por isso que muitos pobres seguiam a Jesus. Então, além de fazer isso, Jesus nos concedeu essa missão. Veja, deixa eu falar só com os jovens agora, tá? Jovem universitário, preste atenção no pastor. Existe um papo hoje que é assim, a igreja precisa se engajar socialmente. Mas para isso acontecer, precisamos abandonar algumas crenças que são paralisantes. Por exemplo, precisamos ajudar as pessoas pobres, moradores de rua, e para isso a gente tem que abrir mão da crença de que isso aqui é a palavra de Deus inspirada, infalível. Meu irmão, isso é uma falácia. Ao longo da história do cristianismo, a história da igreja, todas as pessoas que fizeram diferença nessa terra, a maioria, se não todas, foram pessoas que tinham crenças consideradas ortodoxas. A Bíblia é a palavra de Deus, Jesus é Deus encarnado, Jesus morreu e ressuscitou e vai voltar. Essas pessoas acreditavam nisso e fizeram diferença na história da humanidade. Diferença positiva. Eu sei que você aprendeu como eu, lá no ensino médio, que o cristianismo fez muitas coisas ruins. Cruzadas, Inquisição, caça às bruxas. Gente, é só isso que a gente ouve. Mas isso não é a história do povo de Deus. Veja o movimento abolicionista, por exemplo. Jesus leu lá no texto de Isaías que ele veio também para pregar libertação dos cativos e liberdade aos oprimidos. O movimento abolicionista, gente, foi um movimento dirigido do púlpito.
Quem disse isso? Joaquim Nabuco, o maior abolicionista brasileiro. Lamentou que no Brasil não tenha ocorrido isso. Você aprendeu no ensino médio que a abolição foi um movimento puramente econômico. Não, não é assim. Foi um consenso moral construído por homens e mulheres de Deus. As pessoas contam essa história como se John Wesley não tivesse existido, evangelista, como se William Wilberforce fosse apenas um político. Ele era crente em primeiro lugar. Todos os documentos, as petições pedindo a liberdade dos escravizados eram de inspiração cristã. Textos bíblicos eram mencionados, eram citados. Você que segue a fé cristã, você tem um legado histórico a preservar. Não precisa abrir mão da crença para fazer isso. Pelo contrário, é por causa da crença que cristãos fizeram o que fizeram. O imperador Juliano, um dos poucos imperadores que quiseram reativar a adoração pagã lá no Império Romano, depois da ascensão do cristianismo, Juliano o Apóstata é o nome dele. Ele escreveu um documento revoltado, porque ele queria reativar a adoração aos deuses, e ele não conseguia, porque os cristãos estavam crescendo, se alastrando no império. Olha o que ele escreveu, gente. O ateísmo, ele chamava os cristãos de ateus, porque os cristãos não acreditavam nos deuses. E ele escreveu: o ateísmo foi especialmente promovido por meio do serviço amoroso prestado a estranhos e do cuidado com o sepultamento dos mortos. Porque muitos mortos eram simplesmente jogados fora, abandonados. E o imperador pagão escreve: é um escândalo o fato de não haver um único judeu mendigando. O fato dos galileus ateus, os cristãos, era assim que eles chamavam. O fato dos galileus ateus cuidarem não apenas dos seus próprios pobres, mas também dos nossos. Enquanto aqueles que nos pertencem buscam em vão a ajuda que nós deveríamos dar. Ele estava reclamando que os cristãos estavam ajudando todo mundo, até quem era pagão. Essa é a história do cristianismo. No Império Romano, você podia abandonar os seus filhos, você tinha o direito disso. O pater familias podia, não, já tenho 3 filhos. Vai nascer mais um? Vai, vamos ver. É o quê? É menino ou menina? Menina, não quero. Abandona. Estude sobre a exposição de crianças. Joga na floresta, joga na beira da estrada. Nem crime isso era. O que os cristãos começaram a fazer? Recolher essas crianças e adotá-las, criá-las. Dignidade humana. Veja, esse é o legado da sua fé. Além disso, o texto diz, olhe para o texto: restaurar a vista dos cegos. Esse é um texto que ecoa Isaías 42. Eu, o Senhor, o chamei, falando sobre o Messias. Chamei em retidão, segurarei firme a sua mão, eu o guardarei e farei de você um mediador para o povo, uma luz para os gentios, para abrir os olhos aos cegos. Engraçado que Paulo pega esse texto e aplica para ele mesmo, né? Abrir os olhos aos cegos, e para libertar da prisão os cativos, livrar do calabouço os que habitam na escuridão. Vocês já ouviram falar em Fanny Crosby? Fanny Crosby nasceu tranquila, perfeita, teve um probleminha na visão com 6 semanas e caiu nas mãos de um médico charlatão. E ele passou um emplastro ali de mostarda nos olhos dela e ela ficou cega. E aí, o que você faz? Sabe o que ela fez com isso? 8.000 hinos. A maior compositora da história do cristianismo. Fanny Crosby. 8.000 hinos. Você gosta daquele hino que fala assim, ó? Mais perto quero estar. Gosta? Fanny Crosby. Você gosta do Bem Junto a Cristo? Você gosta? Você gosta daquele assim, a Deus demos glória. Fanny Crosby. Aí uma vez perguntaram para ela, e aí, como é que é essa história de ser compositora, missionária e não enxergar? E ela escreveu essa resposta. Ela falou assim, olha, eu nunca conheci o que é enxergar, não me lembro. Eu enxergava, mas eu não lembro. E por isso eu não posso compreender o tamanho da minha perda. Mas eu tive sonhos e visões maravilhosos. Ela não está falando dos olhos. Eu vi os mais lindos olhos. Eu vi os mais belos rostos.
Eu vi as mais belas paisagens. A perda da minha visão não foi perda nenhuma para mim. Mas eu tenho um pedido ao Senhor. Ao entrar no céu, o primeiro rosto que eu gostaria de ver é o do meu Salvador. Isso vai acontecer, meus irmãos. Que coisa maravilhosa. Essa mulher não era cega, não. Isso se cumpriu na vida dela. Ela via, ela tinha olhos para ver. Não são esses olhos, são os olhos do coração. Para ver aquilo que a gente só enxerga pela fé. Pela fé, nessa semana, você consegue ver os seus filhos voltando ao caminho do Senhor? Você consegue ver? Pela fé, você consegue ver nessa semana, você resolvendo aquele problema que não tem solução? Pela fé, você consegue ver nessa semana boas notícias vindo do seu médico? Pela fé, você consegue ver aquelas contas sendo pagas? Pela fé, a gente consegue ver o que ninguém vê. Foi para isso que Jesus veio também. Para dar vista aos cegos. Além disso, finalmente Jesus falou, olha, eu vim também para anunciar o ano aceitável, o jubileu, o ano sabático, lá de Levítico 25. Nesse ano era assim, gente, atenção, explicação teológica. A cada 50 anos, Deus estabeleceu um ano sabático. O que acontecia nesse ano? Então, você ia ano 40, e 1, e 2, e 3, 49, aí no ano 50, 3 coisas tinham que acontecer. Tinha mais coisas, mas 3 principais. Você tinha que perdoar as dívidas, Serasa ali zerava. Vem ano jubileu, imagina o pessoal endividado. Ano jubileu está chegando. Vai zerar, meu nome vai ficar limpinho. Segunda coisa, os escravos deveriam ser soltos, libertos. Terceira coisa, a terra que você teve que vender para quitar uma dívida, etc., volta para a família original. Então, a terra que sempre foi da sua família, perdeu-se por dívida, etc., agora volta para a sua família. Gente, que plano maravilhoso. Deus está dizendo, olha, tudo é meu. Eu estou concedendo para vocês. Então, a cada 50 anos, a gente vai resetar a sociedade. E o plano de Deus era, se vocês me obedecerem, não vai haver pobre em Israel. Mas sempre houve pobre em Israel. Por quê? Por quê? Me digam. Porque ninguém obedecia. Coração humano é terrível. Mas Jesus falou, agora vem o ano sabático, o ano jubileu, não para a sociedade de Israel, mas o verdadeiro ano sabático, o verdadeiro jubileu, o ano aceitável do Senhor, sem mais escravidão, sem mais dívidas, e a gente indo para a nossa terra de volta, a gente voltando para casa. Numa das nossas congregações adventistas, lá no século XIX, tinha um defensor da escravidão. E Ellen White um dia escreveu uma cartinha para ele e para a igreja dele. Conhece essa, né, pastor Rafael? Ela escreveu assim, olha, não devemos coadunar com ninguém que manifeste simpatia ou manifeste mesmo as suas convicções escravistas. Convicções essas que não são procedentes do céu, mas de Satanás. E ela afirmou, se o irmão A, é um código, né? Se o irmão A não se retratar, não abandonar essas convicções, é dever do povo de Deus retirar publicamente sua simpatia e companheirismo do irmão, para poupar a impressão duvidosa com respeito a nós como um povo. Precisamos tornar conhecido que não aceitamos pessoas tais como ele em nosso meio e que não compactuamos com esse tipo de gente na igreja. Para vir um jovem, em pleno 2025, me falar, eu sou professor na universidade, e me falar, pastor, nós precisamos pedir desculpa, porque como adventistas nós apoiamos a escravidão. Meu irmão, vai estudar. O movimento milerita e o movimento adventista foi um movimento que apregoava o ano aceitável do Senhor, literalmente. José Bates era abolicionista radical. Os irmãos chegavam, calma, José Bates, calma, vai dar certo. Ninguém que manifestasse simpatia com a opressão da escravidão
poderia fazer parte do movimento milerita, muito menos do movimento adventista, da igreja adventista organizada. Isso está no nosso DNA. E de onde a gente tirou essa ideia, meus irmãos? Das palavras de Jesus. Foi para isso que ele veio, é para isso que ele nos chamou também. É dever do povo de Deus. Vocês sabiam que o primeiro presidente da igreja adventista, John Byton, ele tinha uma fazenda, ele não aceitou ser presidente da igreja, ele falou, eu não preciso de salário, vou fazer tranquilo, dinheiro não é problema para mim. Ele tinha uma fazenda, a fazenda dele era parte da rota de fuga dos escravos do sul, os escravizados do sul para o norte, até o Canadá. A Underground Railroad. O primeiro presidente dessa igreja participava do resgate de pessoas. Isso está no nosso DNA. Ah, faziam isso por política. Não me faça rir, meu irmão. Que política? A gente faz isso porque a gente serve a um Senhor que nos pediu para fazer isso, nos ordenou a fazer isso e nos deu exemplo de como se faz isso. No reino de Deus não há lugar para exploração, para opressão de quem precisa de ajuda. No reino de Jesus não há lugar para isso. Veja, pessoas libertas libertam. E aí, eu já estou indo para o final. Depois de fechar o livro, verso 20, volte para o texto. Jesus devolve o rolo ao assistente, Jesus se senta, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Imagina a tensão naquele lugar. Jesus leu isso aí, todo mundo entendia esse texto está falando do Messias. E eu imagino os colegas de Jesus olhando, o que ele vai falar? O que ele vai falar? Alguns torcendo assim, Jesus, não fala o que eu estou imaginando que você vai falar. E Jesus fala. Sabe o que ele fala? Versículo 21. Jesus passou a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Ele leu a profecia, fechou o livro, olhou nos olhos das pessoas da sua terra natal e disse, hoje isso aqui se cumpriu. Eu sou o Messias. Eu vim trazer boas novas aos pobres, libertar cativos, restaurar os cegos e trazer liberdade a todos os oprimidos. Aí você imagina, eu acho que o pessoal se levantou e aplaudiu, né? Gente, no começo foi assim. Alguns se maravilharam. Veja, mas alguns no versículo seguinte, o verso 22, que a gente não vai explorar, alguns começaram a perguntar, mas esse aí não é o filho do José? Eu tenho um grande amigo aqui na USEB, que ele é pastor, ele é líder ali, eu não vou falar o nome dele, mas ele me chama de Juninho e eu chamo ele de Marquinho. Aí na frente de todo mundo, né, porque eu já o conheço desde pequeno, desde mais jovem. Aí na frente de todos os outros pastores, ele falou, ô Juninho. Aí eu falo para ele assim, se você me chamar de Juninho, eu te chamo de Marquinho. Tá bom, não tem problema não. Quando eu volto para Belo Horizonte, eu não sou o pastor Isaac. Ninguém nem sabe que meu nome é Isaac, eu sou o Juninho lá. Ô pastor Juninho. Gente, mas pastor Juninho não tem moral, né? Fala a verdade. Você vai receber uma visita pastoral. Você vai ser disciplinado. Quem vem me visitar? Pastor Isaac Malheiros. O Juninho. Cresci jogando bola com ele. Alguns começaram a olhar para Jesus e, esse não é o filho do José? Conheço, filho do Zezinho. Agora vai dizer que é o Messias agora? A gente conhece a família dele, vê esse menino crescer. E aí começou um burburinho. Começou um burburinho ali, um comentário. Rapidamente, vamos explorar isso aqui para terminar. O problema da cristologia contemporânea não é necessariamente uma cristologia errada. Preste atenção no que eu vou te falar. Muitas pessoas têm ideias corretas sobre Jesus. O problema da cristologia contemporânea são ideias insuficientes sobre Jesus, incompletas sobre Jesus. Elas falam coisas certas sobre Jesus, mas Jesus é mais do que aquilo. Então nós temos aqui pessoas que viram Jesus crescer falando, é o filho de José. Gente, Jesus era filho de José, sim ou não? Era considerado filho de José, sim ou não? Está errado dizer que ele era filho de José?
Não, mas ele não era só isso. E quando você lê o texto, volte para a Bíblia. No versículo 34, por exemplo, você tem os demônios encontrando Jesus. E olha como é que eles falam. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno. Vieste para nos destruir? Bem sei quem tu és, o Santo de Deus. Olha a diferença, gente. O demônio tem mais fé. Cristologia demoníaca está melhor do que a dos colegas de Jesus. Olha o versículo, não precisa olhar, vou citar para você. O versículo 41. Tu és o Filho de Deus, os demônios faziam isso. Santo de Deus, o Santo do Altíssimo. E muitas vezes eles reconheciam que Jesus era isso, e eles falavam isso aqui, ó, olha para mim. Eles falavam assim, prostrados diante de Jesus, pedindo: não nos destrua, Jesus, Filho do Altíssimo. A gente sabe quem você é, tá? A gente sabe quem você é. E os discípulos de Jesus? Jesus é só um grande homem. Gente, nem o demônio acredita nisso. Nem o diabo crê nisso. Você é cristão, seguidor de Jesus. Jesus não é um grande homem. Jesus é o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E o verso 41 diz que eles, os demônios, sabiam que Jesus era o Messias. Mas os colegas de Jesus, os que o viram crescer, tinham dúvidas sobre quem ele era. E a história termina com a incredulidade deles e Jesus sendo expulso da sua cidade. Eu não quero terminar negativamente. Então eu já vou fazer o apelo final aqui para você. A gente vai terminar positivamente. Você não vai fazer parte desse grupo que por incredulidade não reconhece quem é Jesus e o que ele veio fazer nessa terra. Nessa noite você vai fazer parte daquele grupo que olha para Jesus e vê nele o que ele é exatamente: o Filho de Deus, o Salvador da humanidade. E eu preciso terminar falando para você, te dando a oportunidade de tomar uma decisão. Sabe que Jesus veio libertar pessoas, veio acolher oprimidos, libertar cativos, dar vista aos cegos. E quem sabe nessa noite você tenha sentido que você faz parte desses que merecem essa atenção especial de Jesus. A familiaridade pode gerar desprezo, como eu disse, né? Você cresceu nessa igreja, ouvindo sermões como esse. Jesus faz parte da sua história. Alguns até já me disseram assim: pastor, se um dia eu sair da igreja, deixar de acreditar, eu vou continuar vivendo como se eu acreditasse. Porque tem vantagem, a gente tem mais saúde, tem mais qualidade de vida e tal. Gente, é hora de fazer um upgrade nisso aí. Jesus não quer discípulos meramente culturais. Ele veio apregoar libertação, restaurar a sua visão. Ele veio trazer uma boa nova para você que se sente marginalizado. Mas você precisa se comprometer com Ele. Aqueles que foram libertos, libertam. Aqueles que são amados, amam. John Newton foi um traficante de escravos, lá na Inglaterra. E por muito tempo ele tentava conciliar o tráfico de pessoas com a sua nova fé cristã. Ele se converteu. E ele tentava estabelecer um tráfico de pessoas mais humanizado. No meu navio ninguém vai bater em ninguém. É proibido abusar sexualmente de mulheres aqui. Ele tentava colocar ordem, mas alguma coisa estava errada, ele sentia isso. Até que um dia ele chegou à conclusão: não dá para seguir Jesus meramente de maneira cultural. Eu preciso ser um discípulo de Jesus. Ele abandonou a carreira, vendeu o navio e levou a sério a sua fé. John Newton se tornou um pastor anglicano. E o movimento de abolição foi crescendo, crescendo, crescendo. E John Newton sai da obscuridade, do anonimato, e escreve um livro contando a sua história. O livro virou best-seller. Mas sabe o que a gente tem até hoje do John Newton? Uma poesia que ele fez, um hino que ele escreveu, e você conhece. Amazing Grace. Graça excelsa, preciosa graça de Jesus.
esse hino foi inspirado na vida dele. Ele chegou à seguinte conclusão: como ele me libertou, eu preciso libertar outros. E ele escreveu esse hino contando a sua experiência. O meu apelo nessa noite, primeiro você está livre em nome de Jesus. Você está perdoado em nome de Jesus. Você não vai carregar esse fardo mais. Isso cai por terra agora em nome de Jesus. Fica aqui. Mas o meu apelo é: quem é liberto, liberta. Quem é amado, ama. Quem é perdoado, perdoa. Um homem acusado e condenado por homicídio foi um grande amigo de um herói de guerra, e esse herói de guerra americano, lá do estado do Kentucky, isso não faz tanto tempo assim, foi interceder pelo seu amigo com o governador e falou assim: governador, é meu amigo, prisão perpétua está pesado, será que não pode ter uma revisão aí, transformar em outro tipo de pena? Ele falou: olha, em consideração a você, que é um herói de guerra, que salvou muitas vidas, eu vou rever esse caso. Reviu o caso, chamou o rapaz e falou: então, por consideração a você, eu não apenas vou rever a pena, eu estou disposto a dar um indulto para o seu amigo. Mas eu preciso que você faça uma coisa. Antes de entregar o indulto na mão dele, você vai certificar-se que ele aprendeu. E lá foi o amigo para a prisão, alegre, feliz, imaginando qual vai ser a reação dele quando ele souber a notícia. E entrou na cela, foi autorizado a conversar e falou assim: então, amigo, eu vim conversar contigo aqui, como é que está a vida e tal. E no meio da conversa ele sondou, ele falou assim, Samuel era o nome do preso: Sam, se um dia você conseguisse sair daqui, o que você queria fazer da vida? E o Sam olhou nos olhos dele e falou assim: ao sair daqui, a primeira coisa que eu faria é matar o juiz que me condenou e o homem que testemunhou contra mim. Gente, estava na bolsa dele, estava na bolsa do amigo, a liberdade daquele homem, o perdão. Ele não teve coragem. Ele pegou aquele papel, se despediu do amigo, saiu dali, e na porta do presídio ele rasgou o indulto, o perdão, e jogou no lixo. Está aqui o documento. Eu estou te visitando aqui. O que você vai fazer?